O fantasma da menina veio me avisar. Na casa da minha mãe já aconteceram inúmeros casos sobrenaturais, mas hoje vou contar uma história que aconteceu com a minha irmã. Era no ano de 2002, no bairro Pirambu, em Fortaleza, Ceará. Minha irmã, brincando no quintal, conseguiu ver uma figura de uma criança com um vestido branco correndo para o quarto da minha avó. Ela contou para minha mãe, porém minha mãe não acreditou e falou para ela que ela estava impressionada devido aos muitos filmes naquela época que a gente assistia de terror. Dias se passaram e a minha irmã não conseguia dormir direito. Ficava vendo uma garota passando de um cômodo para o outro. Isso a deixava perturbada. A gente brincando no quintal, por volta das 7 da noite, minha irmã sentiu um frio que a deixava desconfortável. E em seguida, ela vê a menina parada na frente dela e começa a correr em direção ao quarto. Toda vez que ela chegava no quarto, o espírito da criança desaparecia. Mas naquele dia isso não aconteceu. Minha irmã, ao se deparar com a criança no quarto, a menina sussurrou as seguintes palavras: "Não vai". Em seguida, ela sumiu. Minha irmã tinha uma colega que morava na Santa Elisa e todas as tardes brincava com ela, mas no dia seguinte ela não foi, porque não se sentia bem e ficamos sabendo que a amiga dela, infelizmente, foi morta por uma bala perdida em brigas de grupos rivais. As famosas gangues. Minha irmã passou meses para se recuperar do acontecido. Mas hoje ela ainda lembra, como se fosse ontem. Às vezes o sobrenatural vem te avisar daquilo que é perigoso em nossas vidas. A noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade. Boa noite, Cris e amigos. Hoje vou compartilhar com vocês a noite aterrorizante em que eu e minha mãe nos deparamos com um lobisomem. Morávamos no interior do Paraná, uma pacata cidade chamada Guarapuava. Nossa rotina era simples e tranquila. Sempre nos recolhíamos cedo para dormir. No entanto, em uma noite do ano de 2003, mudou tudo. Fomos despertados abruptamente por gritos desesperados que ecoavam pela noite. Minha mãe, a quem chamarei de Maria, abriu a janela para tentar descobrir de onde vinham os gritos. Foi então que ouvimos grunhidos, roncos e avistamos uma criatura que se movia de quatro, como um cachorro, mas era muito maior. Maria fechou rapidamente a janela e pelas frestas continuávamos observando. A criatura era horrenda, com pernas estranhas e pouco pelos no corpo. Passou bem perto da nossa janela e seguiu em direção à casa vizinha. Para alcançar o quintal, a criatura se levantou e ficou de pé. Foi a coisa mais assustadora que já vimos. Maria gritou de medo e a criatura se virou para nós, uivando de uma maneira que fez o nosso sangue gelar. Fechamos a janela e Maria começou a rezar. Eu, com apenas 11 anos, estava curiosa e queria ver a criatura novamente. Mas Maria me repreendeu para que eu ficasse quieta. De repente, o cachorro do vizinho, que estava amarrado, começou a latir freneticamente. Em seguida, tudo ficou em silêncio. Eu adormeci, mas não sei se Maria conseguiu dormir naquela noite.
Ao amanhecer, descobrimos que a criatura havia entrado na varanda da casa de onde vieram os latidos. O cachorro do vizinho, um pastor alemão chamado Balu, estava retalhado. Foi uma tristeza ver o Balu naquele estado. A notícia se espalhou pela cidade e muitas pessoas afirmaram ter visto a criatura. Desde aquela noite, sempre que ouço alguém dizer lobisomens não existem, lembro-me daquela noite em que o lobisomem assombrou nossa cidade. Permita-me recontar a história dos meus avós, os imigrantes italianos Giovanni e Maria, que se estivessem vivos, hoje teria em torno de 107 anos. Eles sempre viveram em uma fazenda isolada na região rural de Cocal do Sul, uma cidade encantadora do sul do Brasil. Giovanni, um homem robusto, de coração valente, tinha o costume de viajar para a cidade de bicicleta, percorrendo uma estrada sinuosa de aproximadamente 3 quilômetros, cercado por uma floresta densa e misteriosa. Durante essas viagens, ele vivenciou encontros sobrenaturais que marcaram sua vida para sempre. Em várias ocasiões, quando retornava para casa, sob o mato da noite, sentia um peso estranho na garupa da bicicleta. Ao olhar para trás, seus olhos encontraram uma figura aterradora de um lobisomem agarrando a sua bicicleta. Sem perder tempo, Giovanni pedalava com todas as suas forças, sem ousar olhar para trás, até chegar em casa. Esses encontros com o lobisomem não se limitavam apenas às suas viagens. Mesmo em casa, quando Giovanni precisava usar o banheiro de madeira, um pequeno anexo construído fora da casa, ele podia ouvir uivos arrepiantes de lobisomem ecoando pela floresta. A cidade de Cocal do Sul também tinha suas próprias lendas. Havia uma danceteria chamada Gato Preto, famosa por abrir suas portas durante a quaresma. Em uma dessas quaresmas, o homem com patas de cavalo foi visto na danceteria. Depois desse incidente, a danceteria fechou suas portas para sempre. Se essas histórias são verdadeiras ou não, ninguém pode dizer com certeza, mas Giovanni e Maria acreditavam nelas, e essas crenças se tornou parte de sua história.